Deus ama esse lugar e colocou nos nossos corações uma chama muito forte por essa terra. Eu vejo uma igreja relevante, tanto espiritualmente quanto socialmente. Uma igreja que tem o poder, através da sua intimidade com Jesus Cristo, através do seu compromisso com Deus, de mudar toda a sociedade ao seu redor. Que tem o poder de conectar pessoas imperfeitas a um Deus perfeito. Nesse tempo, temos o início de uma nova estação para Teresina, Piauí. Essa é a igreja que eu vejo. Indescritível é o teu amor, que entregaste tua graça me encontrou. Ouvi tua voz sobre as águas, tu me chamaste, calmou o mar. Pude te ver no horizonte, estive seguro, comigo estás. Porque eu não sei como explicar que não existe outro igual em Cristo tu. Abriste meu coração, me amaste sem condição. Indescritível é o teu amor, que me entregaste, tua graça me encontrou. Não posso entender nem explicar, o amor eterno nunca me abandonará. Me tornou livre, me trouxe paz, agora o céu vive em mim. Te entrego tudo, de mãos erguidas, adoro a ti. Porque eu não sei como explicar que não existe outro igual em Cristo tu. Abriste meu coração, me amaste sem condição, meu Deus. Indescritível é o teu amor, que entregaste, tua graça me encontrou. Não posso entender nem explicar, o amor eterno nunca abandonará. Indescritível, indescritível. Passado em mim, culpado por todas as minhas ações. Achava que estava bem longe da graça, então me guiou ao caminho. Quando eu estava perdido, foi você que me encontrou. Quando meus medos me cegavam, os seus olhos pude ver. Quando eu estava sufocada, você era o ar que eu respirava. Me destes fé, agora eu posso prosseguir. Eu estou vivo, renasci, a liberdade encontrei. Deu seu amor transborda em mim, me salvou da fornalha. Sou sobrevivente, sou sobrevivente.
agora só vejo seu grande amor. Onde quer que eu vá, não me deixará, pois do meu ser tirou o peso que me afastava de ti. Me destes fé, agora posso prosseguir. Eu estou vivo, renasci, a liberdade encontrei. Deus, seu amor transborda em mim, me salvou da fornalha. Sou sobrevivente, sou sobrevivente. Pra sempre, meu Deus, pra sempre, meu Senhor, você me fez mais que vencedor. Pra sempre, meu Deus, pra sempre, meu Senhor, você me fez mais que vencedor. Pra sempre, meu Senhor, você me fez mais que. Eu estou vivo, renasci, a liberdade encontrei. Deus, seu amor transborda em mim, me salvou da fornalha. Eu estou vivo, renasci, a liberdade encontrei. Deus, seu amor transborda em mim, me salvou da fornalha. Sou sobrevivente, sou sobrevivente. Me salvou da fornalha, sou sobrevivente. Olá, Paz Teresina, é um prazer te ter conosco novamente, mais um domingo celebrando juntos em casa. E que louvores maravilhosos, que momento de adoração maravilhoso nós tivemos na presença do nosso Senhor. Eu quero falar um pouco para você agora sobre generosidade. Abra sua Bíblia em Atos 20, 35, que diz o seguinte: E em tudo tenho mostrado a vocês que com trabalho árduo podemos ajudar os necessitados, pois me lembrava das palavras do Senhor Jesus, a maior bênção em dar do que em receber. O significado da palavra generosidade, de acordo com o dicionário, é o seguinte: virtude daqueles que se dispõem a sacrificar os próprios interesses em benefícios de outros. Quando nós trabalhamos para suprir as nossas necessidades, para sustentar a nossa casa, para arcar com os nossos gastos, não é verdade? E generosidade é exatamente o que diz o versículo. Nós trabalhamos arduamente para colocar no lugar do nosso interesse, que está no centro, colocarmos o interesse do próximo, colocarmos as necessidades do próximo. E nós, como igreja, agimos diretamente nesse sentido dentro da sociedade. Nós abençoamos pessoas, nós cuidamos de pessoas, nós cuidamos de vidas e nós colocamos eles no centro da prioridade. Nós cuidamos eles no centro, nos retiramos do centro e colocamos eles para cuidarmos de pessoas e amarmos pessoas com o nosso melhor. Eu quero te motivar a doar com generosidade, a ofertar e dizimar com generosidade, que são duas formas de estar exercendo a generosidade em casa e de estar abençoando o próximo. Então, se você se sente à vontade para fazer isso, entre em contato conosco através do direct do Instagram, que nós estaremos te encaminhando para as várias formas de ofertar e dizimar aqui na nossa casa, amém? E nós estamos no nosso terceiro dia dos 21 dias de gratidão, e eu quero falar um pouco para você a respeito disso. Em Salmo 103, versículo 1 e 2, diz o seguinte: Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos.
Muitas vezes nós nos encontramos ansiosos e descontentes e nós acabamos focando nos problemas e nas angústias que nós estamos passando naquele momento, e muitas vezes nós esquecemos do que Deus já fez por nós, na quantidade de vezes que Deus já nos abençoou, sabe? E eu quero te convidar a prestar atenção nesse trecho do versículo que diz o seguinte: que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Querido, eu quero te convidar a exercer a sua gratidão pelo que Deus já fez por você. Eu quero te convidar a reconhecer a quantidade de vezes que Deus já te abençoou, o quanto Deus já abençoou você e a sua casa, e exercer a sua gratidão hoje em relação a isso, agradecendo ao Senhor pelo que Ele já fez. Amém? Eu quero te convidar também agora a acalmar o seu coração, a se acomodar onde você está e prestar atenção no que Deus tem para você hoje, através da ministração do nosso amado pastor Romo, que vai estar trazendo a palavra do coração de Deus direto para o seu coração. Então, seja abençoado. Olá, Pastor Teresina. Nossos corações estão tão cheios por esse novo ano. Estamos tão felizes porque juntos nós podemos contemplar um ano cheio de oportunidades, cheio de novas chances, cheio de novas metas, cheio de conclusão para as metas anteriores, cheio realmente de coisas importantes que nós precisamos fazer e nós precisamos viver para esse ano. Nós temos a ideia de que esse ano é um ano realmente de transformação, um ano realmente de mudança nas nossas vidas. Ei, os que estavam mortos agora vivem, os que estavam enfermos agora curados, os que estavam perdidos encontrados, os cativos livres. É um ano de transformação. Ei, nós vamos mudar o nosso status para filhos de Deus, amém? Se você quer assim comigo, eu quero te convidar nesse momento a nós fazermos uma oração juntos por esse ano e por esse momento. Senhor Jesus, somos muito gratos, Pai querido, a Ti, Pai. Pai eterno, pela Tua presença em nossas vidas, Pai, pelo Teu favor, Pai amado, pela Tua graça que nós não merecíamos, mas recebemos de Ti, Deus. Muito obrigado por mais um ano, Pai, por mais um ano que nós temos a oportunidade de viver o melhor que a Tua vida nos oferece. Muito obrigado, Pai eterno, pelo ano de 2020, que não foi um ano fácil, que não foi um ano simples, não foi um ano comum, pelo contrário, totalmente atípico. Deus querido, nós queremos Te agradecer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nos ajudou o Senhor nos momentos de dificuldade, nos momentos de enfermidade, nos momentos de solidão. Tu esteve conosco durante 2020 inteiro, Pai, e nos protegeu até aqui, Deus. Muito obrigado por isso, e que o ano de 2021 seja realmente um divisor de água nas nossas vidas. Feliz ano novo, muito bem-vindo a 2021. 2021 está aí cheio de coisas novas e maravilhosas aqui acontecendo na Paz Church, né? Temos essa ideia e essa visão, já podemos vislumbrar um futuro maravilhoso na presença de Deus. E eu quero te convidar nesse momento já a abrir a tua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1, onde nós vamos ler ali um poema do rei Salomão, né? Cremos que foi o rei Salomão que escreveu esse livro, e esse livro é um livro cheio de ensinamentos, cheio de grandes ensinamentos, grandes escritores, grandes autores, grandes novelistas, eles têm esse livro como livro de cabeceira. Machado de Assis era um, sabe? Nós temos nos Estados Unidos um novelista que ele diz que o livro de Eclesiastes é o livro de literatura e poema mais completo que existe. Realmente está na palavra de Deus, foi escrito por um filho de Deus, e nós vamos agora ler esse trecho que está no capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: para todas as coisas há um tempo determinado, e todo propósito abaixo do céu tem seu tempo. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se foi plantado, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de soltar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de evitar abraçar. Nós vemos aqui que Salomão já tinha a visão aí da nossa quarentena, né? Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. A Bíblia é sempre muito contemporânea. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar,
tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que ele trabalha? Tenho visto a ocupação que Deus deu aos filhos dos homens, para com ela os manter ocupados. Tudo ele fez belo ao seu tempo. Também pôs sensação de eternidade no coração deles. Nós vamos ler só até aqui, a partir do versículo 11 do capítulo 3 de Eclesiastes. Isso é muito incrível. Quando a gente vai lá para Eclesiastes 1, do 5 ao 7, nós vamos ver que a vida, ele já entendia que a vida gira em torno de ciclos, né? Ciclos se abrem, ciclos se fecham, que a vida gira em torno de ciclos, ciclo do vento, ciclo da água. E incrível disso, uma curiosidade, um nosso momento de curiosidade, é que os estudiosos observam que Salomão já tinha esse conhecimento, já tinha essa sabedoria, mesmo antes disso ser realmente provado pela ciência, que aconteceu nos últimos 120 anos, é que nós conseguimos comprovar o ciclo da água, conseguimos comprovar o ciclo do vento, a volta que o vento faz, o ciclo do sol. Então, isso é muito incrível, a sabedoria de Salomão é realmente algo muito grande e notório até hoje, né? O homem tem seu ciclo designado de estações e mudanças, assim como o sol, como o vento e como a água, e a gente vê isso de forma muito verdadeira no livro de Eclesiastes. E o mais interessante é que nós entendamos que nós temos esses ciclos sim, e que nós precisamos entender os nossos ciclos. Nós precisamos reconhecer os nossos ciclos. Sabe, nós temos o tempo de viver, temos o tempo de aproveitar, nós temos o tempo de trabalhar, temos tempo de dormir, de comer, nós temos tempo e toda a nossa vida gira em torno de ciclos. Toda a nossa vida gira em torno desses ciclos. E como fechamos os nossos ciclos define como o outro se inicia. Se nós tivermos isso em mente, nós tivermos em mente que como nós fechamos 2020 vai definir muito sobre como começará 2021. Se nós mantermos a cabeça com esse pensamento, com esse entendimento, nós vamos ser muito mais frutíferos, sabe? No final dos nossos ciclos, nós vamos parar de entrar nos lugares e não saber sair. Nós vamos parar de fazer bobeira quando nós estamos nos cantos, porque nós lembramos sempre que como nós fechamos os nossos ciclos define como os próximos começarão. Isso é muito incrível que nós tenhamos isso sempre em mente. Há uma estação fixa nos propósitos de Deus. Por exemplo, ele fixou o tempo quando o homem deve nascer e deve morrer. Isso a gente vê nesse texto que nós lemos agora. Então, existe um tempo legítimo para o homem realizar seus propósitos e inclinações, não é verdade? Isso sem deixar de viver o que a terra nos oferece, sem deixar de viver as bênçãos que Deus nos deu, nos entregou. A gente vai ver lá no versículo 12 desse texto, de Eclesiastes 3, ele falando sobre isso, que não existe um mal em nós usufruirmos de tudo que Deus deixou para nós usufruirmos aqui. Sabe, nós nos alegremos, sabe, que nós comamos, bebamos, que nós aproveitemos, que nós sejamos felizes. Isso é muito importante, mas lá em 1 Coríntios, a gente vai ver no capítulo 7, versículo 31, que o problema não é nós aproveitarmos isso tudo. O problema é abusar dos prazeres que Deus nos oferece. Sabe, é nós abusarmos dessas coisas terrenas. Sabe por quê? Porque elas param de ser meio e se tornam os fins. A gente começa a considerar os nossos prazeres, a gente começa a considerar aquelas coisas que nós desejamos como os fins. E o fim real não é isso, o fim real é Deus. Que nós passemos pela vida, que nós aproveitemos a vida, que nós usufruamos de tudo que Deus nos oferece, mas lembrando sempre que o fim sempre será Deus. Ele é o alfa e ele é o ômega, o começo e o fim. O que nós fazemos no meio define como nós terminaremos. Mas é importante que nós entendamos que o nosso fim, ele sempre tem que ser olhando para Cristo. Amém? Isso é muito forte. Lá no versículo 1, quando nós estamos lendo ali no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, na quinta palavra, nós vamos ver uma coisa muito interessante que ele fala assim: para todas as coisas há um tempo determinado. Esse há dele, incrível como Deus trabalha muito bem com a língua, sabe? Como ele
trabalha essa questão de como as coisas são literais na língua, sabe? É muito incrível isso, nós temos que estar atento aos detalhes, porque nada está na palavra de Deus que não tenha um sentido, ok? O significado de a é a conjugação do verbo haver, que significa existir, ok? Existe um tempo, não de um tempo, não estou falando de um tempo que existe uma história escrita e que essa história já estava escrita e você vai viver o que já estava escrito na história. Não, não é isso. Mas esse existe um tempo é que há um tempo, sabe? Você tem aquele tempo determinado e se esse tempo existe, nós precisamos usufruir dele para que não deixemos que ele passe. Porque durante esse ano de 2020, talvez, você fez metas, sabe? Você planejou algumas coisas, você fez a listinha de coisas que você iria fazer e acabou não fazendo, não sei por qual motivo, às vezes a gente usa a desculpa de ser falta de tempo, daquilo outro, e acaba não fazendo, mas eu quero te falar uma coisa, nós somos os únicos que podemos usufruir do tempo que Deus nos dá. Você é a única pessoa que pode usufruir do tempo que Deus te entrega. O que fazer com esse tempo é você que escolhe, sabe? Se você deixa passar, você vai ser simplesmente esquecido. Mas se você usufrui desse tempo, se você entende o haja de Deus, se você entende o existe de Deus, se nós entendemos isso, nós podemos usufruir muito melhor o tempo e escrever os nossos nomes no livro da vida, assim, de uma forma que não seja mais esquecido. Salomão até hoje é conhecido pela sua sabedoria, pelo quanto ele entendia, pelo seu conhecimento, porque ele realmente usufruiu do tempo de Deus. E ele fala aqui no livro que existe tempo para todos os propósitos de Deus debaixo da terra. Há esse tempo e nós precisamos usufruir deles, sabe? Se você não conseguiu cumprir com todas as suas metas de 2020, eu quero te dizer uma coisa, é preciso que você mude, é preciso que nós mudemos, sabe? Porque eu não sei como você entende essa questão, mas muitas vezes nós não concluímos as nossas metas porque nós não as planejamos. Nós queremos concluir as metas, nós temos as metas em mente, mas a gente esquece do principal, o planejamento do processo. Precisamos planejar os processos para que nós vivamos os resultados. Porque sem o planejamento de processo, nós não vamos aceitar o processo. E se nós não aceitamos os processos, se nós não amamos o processo, nós não conseguimos vislumbrar as metas. Ok? Isso é muito importante e o tema da nossa ministração hoje é tudo muda quando eu mudo. Amém? Uau, muito forte isso. Tudo muda quando eu e você mudamos. Romanos 12:2 fala o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O engraçado é que quando Paulo fala isso aos romanos, ele diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo para você que independente do que o mundo esteja vivendo, independente do que esteja acontecendo no mundo, se a sua mente for renovada, você não vai viver mais o que está acontecendo no cenário do mundo. Você está entendendo? Você vai enxergar e vai viver de outra forma. É muito incrível isso que ele diz para nós, que tudo está aqui. Tudo está em como nós enxergamos, tudo está em como nós absolvemos as coisas, sabe? Como nós percebemos as coisas. Existem 3 coisas que eu vou falar nesse momento, nessa reunião com você. A primeira coisa é percepção, que precisa ser mudada. 3 coisas que precisam ser mudadas: a percepção, os pensamentos e as atitudes. Ok? Incrível que todas elas estão muito interligadas. Então é isso. Quando ele fala isso, a renovação da nossa mente, não precisamos nos conformar com o mundo, simplesmente mudar a nossa mente. É incrível que isso fala sobre a percepção que nós temos. Ninguém muda a realidade sem antes mudar a percepção. Isso é uma frase de Carlos Nepomuceno, que é um jornalista e empreendedor. E esse cara, há 23 anos atrás, ele conseguiu ele conseguiu enxergar que em breve, em um curto espaço de tempo, nós estaríamos na era digital. E o que é que nós estamos vivendo hoje? Você hoje está assistindo um culto, sentado na sua casa, ou não sei onde você está, mas pelo seu celular. Você está me enxergando aí, você está me vendo de forma digital. E ele já enxergava esse futuro para o mundo. E ele fala: ninguém muda
a realidade sem antes mudar a sua percepção. Temos uma percepção da realidade que serve como um mapa para tudo o que fazemos. Se não mudarmos como vemos o mapa, não conseguimos mudar o trajeto. Se nós não mudarmos a visualização que nós temos do mapa, nós não conseguimos visualizar o trajeto. Sabe? Nós temos que enxergar por novas perspectivas, nós temos que estar aberto a novas soluções, nós temos que estar aberto para tudo isso, nós temos que aprender a mudar a nossa percepção, sabe? E nós geralmente culpamos a atmosfera que estamos inseridos pelo nosso resultado. Nós não entendemos que às vezes é porque nós não estamos olhando pelo ângulo certo. E nós culpamos a atmosfera, o meio em que estamos inseridos, pelo resultado que nós temos. É aquela velha história do mais, né? Eu não emagreci em 2020, foi por causa da pandemia. Eu queria emagrecer em 2020, mas a pandemia não deixou. Eu quero dizer uma coisa pra vocês, a pastora de vocês, Mohana, ela emagreceu 10 quilos, sabe? Em casa, treinando em casa, sabe? Ela pegou os aplicativos, pegou uns treinos que ela já tinha aí, que ela é do CrossFit. Ela já pegou esses treinos e ela aproveitou e se alimentou melhor e deu o máximo dela porque era uma meta dela e ela entendia o processo. Então ela percebeu na quarentena uma forma de conquistar uma meta, alcançar uma meta, porque talvez se não fosse a quarentena ela não teria tanto tempo para poder conquistar essa meta. Você está entendendo? A forma como nós vemos as coisas é que muda tudo, assim como Paulo falou para os romanos. Então entenda uma coisa, o cenário que você vive não muda o resultado que você tem, mas a forma como enxergamos o cenário define totalmente o resultado. Tudo é como vemos, ou seja, é uma questão de percepção. Nós precisamos enxergar as coisas de forma diferente para que nós possamos viver de forma diferente, amém? Romanos 8, do 5 ao 7 diz o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-la. Isso é muito forte. Quando mudo minha percepção, estou hábil a mudar meus pensamentos, pois percebo que não posso mudar os fins se os mesmos começos permanecerem. Sabe, quando você enxerga que o ambiente que você está não é saudável para você, quando você começa a enxergar que as conversas que vocês têm não são saudáveis para vocês, quando você começa a enxergar que as coisas que vocês assistem não são saudáveis para vocês, você começa a ter resultados diferentes. Existe uma teoria que fala que somos os resultados das 5 pessoas que estão ao nosso redor, a soma das 5 pessoas que estão ao nosso redor e dos 5 livros que mais lemos. Ou seja, se nós somos o resultado disso, se estamos tendo maus resultados, se transformarmos isso, também seremos transformados. E isso é uma percepção, isso é um acordar para hoje, sabe? É um wake up. Você acorda para o que está acontecendo agora e você começa a enxergar de forma diferente. E quando nós enxergamos de forma diferente, nós pensamos de forma diferente. A primeira coisa é a percepção e a segunda é pensamentos. Nossos pensamentos precisam ser mudados. Quando mudamos a percepção, mudamos os nossos pensamentos. Lá em Efésios 4:17 diz: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Isso é muito forte. Inutilidade de pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Você consegue entender isso? Nós, como cristãos, nós temos responsabilidade muito grande de pensarmos. Como assim, Romulo? O cristão tem responsabilidade de pensar? O cristão tem responsabilidade de pensar porque a nossa fé é extremamente racional. Extremamente racional. Aí você olha pra mim e você diz assim: rapaz, tem certeza, vamos acreditar, sabe, num Deus invisível e tudo mais, e nas histórias da Bíblia e tudo mais, você acha que isso é racional? Eu acho extremamente racional. Sabe o que é que me lembra? Me lembra a história do Alcides Moreno. Depois você dá uma olhada sobre ele na BBC, um jornal americano, você encontra essa história que é uma história muito forte. Alcides Moreno estava no 47º andar de um prédio em Nova York. Ele trabalhava como limpador de vidraças, de vidro, né? E ele estava lá limpando o vidro quando, por um problema técnico, a plataforma que ele estava caiu.
47º, são 47 andares, ele caiu de 47 andares. O mais incrível de tudo isso é que ele diz que a única coisa que deu tempo dele fazer, porque ele descia a 200 km por hora, a única coisa que deu tempo ele fazer foi clamar por Deus, foi pedir ajuda a Deus. E Alcides Moreno caiu em cima de umas ferragens. 47 andares, meu querido, é 47 andares. Ei, não estou falando de você levar uma queda de um degrau, é 47 andares, é muito chão, sabe? Para você ter uma ideia, a cada pessoa que cai a 3 andares, né? Cada 6 pessoas, 3 sobrevivem. A cada 6 pessoas que caem de 10 andares, uma só sobrevive. Imagina de 47. É o relato mais impressionante da história, tratando desse tema. Muito incrível, 47 andares, e ele disse que só deu tempo de clamar por Deus. E ele caiu lá. Me diz um negócio, vamos pensar comigo agora, vamos trabalhar aqui de forma racional. Num momento desse, você está lá na plataforma e a plataforma despenca, você vai chamar quem? Com quem é que você vai contar? Você vai contar com o Chapolin? Vai chamar o Batman? Não tem condições de você chamar ninguém, não é desmerecendo, pelo contrário, eu vou louvar o trabalho dessas pessoas posteriormente, mas você não pode contar com médicos, você não pode contar com bombeiros, você não pode contar com policial no momento da queda, você não pode contar com ninguém. Sobreviver a uma queda de 47 andares é algo realmente fora do padrão. E hoje, com 46 anos de idade, Alcides Moreno relata essa história, dizendo que a primeira coisa que ele ouviu o bombeiro falar quando chegou e viu o corpo dele, ele respirando em cima desses ferros, foi dizer assim: isso foi obra de Deus, porque é impossível, sabe? Então, o fato dele ter clamado por Deus faz muito mais sentido do que ele tivesse clamado por qualquer outra pessoa palpável. Vocês conseguem entender o quanto racional é a fé? Isso é muito incrível. Por ser uma fé racional, temos que pensar mais. Nós precisamos pensar mais, querido. Nós precisamos pensar mais. Como cristãos, nós precisamos pensar mais. Sabe por quê? Porque às vezes nos arrependemos de palavras ou de algo que nós fazemos porque nós não pensamos. E nós ainda damos a desculpa difícil em pensar. Não é verdade? Só que eu quero te dizer uma coisa, isso não pode mais ser desculpa, porque nós somos cristãos e cristãos pensam no que fazem, porque a nossa fé é racional. Não, muito bem. Precisamos pensar mais em como queremos os nossos fins e traçar meios para alcançar esses fins. É sobre o processo, mais uma vez. Queremos uma vida melhor, mas nossos pensamentos não correspondem a esse resultado. Nós queremos uma vida melhor, mas não pensamos que precisamos de uma vida melhor e pensamos como quem quer uma vida melhor. Como assim, Rômulo? Nós queremos uma vida melhor, mas os nossos pensamentos não correspondem ao resultado. É simples. Nós vivemos com a ideia de que, só se vive uma vez. Não sei o que eu não sei o dia de amanhã, então eu vou fazer isso aqui agora. Verdade, isso é muito verdade. Você não sabe o dia de amanhã e tudo mais. Porém, é uma coisa que acontece com relação aos nossos resultados quando nós falamos e pensamos assim. Porque quem vive pequenos desejos, não vive os grandes sonhos. Se você tem a cabeça de viver apenas os pequenos desejos, você nunca vai viver os grandes sonhos. Meu grande sonho é passar na faculdade, mas todo dia que eu saio da aula, eu vou brincar com os meus amigos, eu vou trocar ideia com a galera, eu não passo o tempo estudando, eu não invisto nos meus estudos, e nós queremos ainda resultados iguais aos resultados das pessoas que estão à nossa volta, que fazem isso, que têm esse investimento. Outro pensamento que a gente tem muito é de não aceitar os processos, mas quem não aceita processo não vive milagre. Nós precisamos entender que os nossos resultados, eles dependem sim do processo, os fins dependem sim dos meios, ok? Então que nós possamos ter esse discernimento, que nós precisamos pensar como quem quer realizar realmente os nossos sonhos. Nós queremos o resultado, então temos que pensar como quem quer o resultado. Temos que passar a pensar nas consequências de tudo que vivemos, porque não vivemos com a crença desse mundo que só temos uma vida para viver, pois sabemos que a nossa vida é eterna. Muito bom. Se passo a mudar a forma de analisar e pensar sobre meus passos, minhas atitudes também mudam. Algumas gradualmente, outros radicalmente, mas é importante
que mude, ok? Filipenses 8 e 9 diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. É engraçado, todas as vezes que eu falo da paz, eu lembro de Paz Church. Muito engraçado isso. Estará com vocês, ok? Nós vemos aqui que a partir do que nós pensamos, nós agimos, não é verdade? Nós vamos para a terceira coisa que precisa ser mudada. Nós mudamos a percepção, nós mudamos os pensamentos e, consequentemente, assim como o foguete não tem ré, nós mudamos as nossas atitudes, não é verdade? Depois de mudarmos nossas percepções, os nossos pensamentos estão prontos para mudar as nossas atitudes. Ok? Atitudes iguais, resultados iguais, mas atitudes diferentes, resultados diferentes. É muito engraçado que isso me lembra uma coisa que eu vi esses dias sobre um pastor. Ele tem só 25 anos, ele é um pastor grande, de uma igreja grande, e ele tem só 25 aninhos de idade, e a filhinha dele ele estava ministrando, e a filhinha dele estava bem na frente assim, e ele ministrando, sabe, aquela ministração do fogo, as pessoas todas quebrantadas dentro da igreja, e a filhinha dele parada olhando para ele, estática. Quando ele foi lá cheio do amor de Deus, assim, sabe, abraçou a criança, falou em línguas, assim, abraçado com a criança, a única coisa que a criança perguntou foi: papai, a gente ainda vai pro cinema, não é? E isso fez ele pensar muito sobre como a filha dele enxerga ele. E a gente tem que ter esse pensamento também com relação a como as pessoas nos enxergam. Sabe por quê, querido? Porque as nossas atitudes definem quem nós somos. A forma como nós agimos define quem nós somos. Não existe isso, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Sabe por quê? Porque a criança estava muito mais preocupada com a veracidade da palavra dele, como pai, do que o que ele tinha falado no púlpito. Sabe por quê? Porque não importa tanto o que você fala no púlpito, se a tua vida não é aquilo que você diz. Entende? Então você tem que ter essa ideia de que as atitudes, elas têm que ser sempre alinhadas com o que você diz, com o que você pensa. Suas atitudes precisam ser alinhadas. Paulo, ele fala isso de uma forma muito forte sobre, aqui lá em Filipenses, quando ele fala no capítulo 4, versículo 9, que ele diz: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Quando ele diz isso, ele está confirmando a sua postura, sabe, as suas atitudes. Por quê? Porque começou lá na percepção, lá no começo, antes de tudo. Outra história que me faz lembrar é com relação às mulheres. Eu vi isso também no mesmo canal que eu tinha visto essa história. Eu vi que um ministrante falando sobre isso, muito incrível, que a mulher, ela nasceu com uma característica natural de multiplicar tudo que ela recebe. Sabe? Isso serve para que nós entendamos as consequências das nossas atitudes. Sabe, tudo que nós fazemos tem sim uma consequência, um resultado. Então, atitudes iguais, resultados iguais, atitudes diferentes, resultados diferentes. E a história da esposa, da mulher, é que tudo que você der à sua esposa, tudo que você entregar à sua esposa, ela tem o poder de multiplicar. Como assim, irmão? Se você entrega dinheiro a ela para ela ir no supermercado, ela multiplica e transforma aquilo numa refeição para você. Sabe, se você dá amor à sua esposa, ela multiplica isso e te entrega um filho. Entende? Se você dá carinho à sua esposa, pode esperar que ela vai multiplicar isso e transformar em mais carinho. Se você dá frustração à sua mulher, eu quero te dizer uma coisa: ela vai multiplicar e as consequências não são boas de forma nenhuma. Então é incrível que você pense nisso, que resultados iguais depende das suas atitudes. Se as suas atitudes são iguais, os resultados são iguais, mas suas atitudes diferentes, seus resultados são diferentes também. Não podemos mudar o que passou, mas podemos transformar o nosso futuro e o futuro das pessoas que estão ao nosso redor através das nossas atitudes, pensamentos e percepções. Amém? 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós que com a face descoberta completamente contemplamos a glória de Deus, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, ou seja, mudados, com glória cada vez maior, amém, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Meu querido, essa é a ministração que nós temos para você hoje, nessa reunião.
nesse canal. Sabe, que você entenda que passe o que passe, que venha o que venha, você tem que se permanecer mutável. Você tem que se permanecer aberto a mudanças, aberto a nova percepção, aberto, sabe, aquilo que Deus está transformando na tua mente. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a transformação de mente, é que você esteja conectado com Deus, porque o nosso Deus, apesar de ser o mesmo, ele tem formas diferentes de alcançar pessoas, formas diferentes de nos entregar os nossos resultados, sabe? E que nós possamos estar preparados psicologicamente e nas nossas atitudes para que nós possamos viver o melhor resultado em 2021. Amém? Que Deus te abençoe e até a semana que vem. Uau! Que ministração poderosa o Senhor preparou para nós hoje, não é verdade? Vamos agora separar o nosso suco de uva, ou a nossa água, caso você não tenha em casa, e o nosso pão, para estarmos celebrando a Santa Ceia. Amém? A Santa Ceia do Senhor é um momento separado por Deus para a nossa comunhão com Ele, para que nós estejamos relembrando na nossa comunhão com Ele. É um momento simbólico, mas que tem essa representação para o nosso coração e para o coração de Deus. Um momento de comunhão com o Senhor. Amém? No versículo 19 e 20 do capítulo 22 de Lucas, diz o seguinte: tomando o pão, deu graças e partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comam o pão. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Tome o vinho. Amém. Vamos orar. Obrigada, Senhor, por mais uma Santa Ceia na sua presença, Jesus. Obrigada, Deus, por nos lembrarmos de estarmos sempre em comunhão contigo, Jesus. Obrigada, Paizinho, porque nós temos esse acesso fácil a Ti, Deus querido, esse acesso direto ao Senhor, Jesus. Então, muito obrigada porque nós permanecemos contigo, permanecemos próximos a Ti, Deus. Então, que nós permaneçamos no Seu caminho, próximos ao Senhor e na Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigada por ter assistido esse culto conosco. Obrigado por ter passado mais um domingo em casa celebrando ao nosso lado. Que você seja abençoado, você e sua casa, e que esse ano seja um ano de paz e muitas bênçãos na sua vida e na vida da sua família. Deus te abençoe.